Você já parou para pensar no que acontece quando um ser humano aceita ser chamado de Deus? Existe algo mais perigoso do que o aplauso que nos faz esquecer quem realmente somos? Hoje, vou compartilhar com você uma das narrativas mais chocantes e profundamente reveladoras das Escrituras. Uma história que combina poder político, glória efêmera, silêncio fatal e um julgamento que começa de dentro para fora. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir sobre Herodes Agripa I no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 21 a 23, vai transformar completamente sua compreensão sobre glória, idolatria e o caráter de Deus. E mais impressionante ainda, arqueólogos e historiadores modernos confirmaram detalhes surpreendentes dessa narrativa que tornam tudo ainda mais real e impactante. Estamos no ano 44 da era cristã. A cidade é Cesareia Marítima, uma das mais impressionantes construções do mundo antigo, localizada na costa do Mediterrâneo, onde hoje fica o moderno Estado de Israel, aproximadamente 45 quilômetros ao sul da atual cidade de Haifa. Arqueólogos que escavaram essa região nas últimas décadas ficaram absolutamente maravilhados com o que encontraram. Um teatro magnífico que podia acomodar cerca de 4.000 pessoas, um palácio real construído sobre promontórios rochosos que se projetavam sobre o mar, e um porto artificial tão avançado tecnologicamente que engenheiros modernos ainda estudam suas técnicas de construção. Para você ter uma ideia da grandiosidade, esse porto foi construído usando uma forma primitiva de concreto subaquático, algo que os romanos dominavam, mas que se perdeu por séculos após a queda do Império. Nesse cenário de esplendor arquitetônico e poder político é que nossa história se desenrola. Herodes Agripa. Primeiro, não era um rei qualquer. Historiadores como Flávio Joséfo, que viveu apenas algumas décadas depois desses eventos e tinha acesso a registros oficiais romanos, nos contam que Agripa era neto de Herodes, o Grande, aquele que mandou matar as crianças em Belém, tentando eliminar o menino Jesus. Agripa cresceu em Roma, foi educado na corte imperial, era amigo pessoal do imperador Calígula e, posteriormente, do imperador Cláudio. Quando assumiu o governo da Judéia, ele entendeu perfeitamente como jogar o jogo político. Aos romanos, mostrava-se um rei vassalo leal. Aos judeus, apresentava-se como defensor fervoroso da tradição judaica. Antropólogos culturais que estudam esse período explicam que essa duplicidade era comum entre governantes clientes de Roma que precisavam equilibrar duas identidades para sobreviver politicamente. Mas esse equilíbrio delicado estava prestes a desmoronar de uma forma que ninguém poderia prever. O texto sagrado nos diz que num dia designado, Herodes vestiu suas roupas reais e assentou-se no trono para fazer um discurso público. A palavra usada no grego original para roupas reais é basilikon, que significa literalmente vestimentas que comunicam autoridade divina ou semidivina. Flávio Joséfo, em suas Antiguidades Judaicas, nos dá detalhes fascinantes que complementam o relato bíblico. Ele descreve que Agripa vestiu uma roupa completamente tecida com prata. E quando os primeiros raios do sol da manhã tocaram aquela veste metálica no teatro de Cesareia, o brilho era tão intenso que parecia sobrenatural aos olhos da multidão. Imagine a cena. Milhares de pessoas reunidas naquele anfiteatro de pedra calcária, o mar Mediterrâneo ao fundo refletindo a luz matinal, e no centro, sobre uma plataforma elevada, um homem literalmente resplandecente, como se luz emanasse de seu próprio corpo. E então acontece algo que define toda a tragédia que está por vir. O povo começou a gritar. A palavra grega usada aqui é epephonon, um verbo que indica gritos repetidos, aclamação coletiva e barulhenta. E o que gritavam? Voz de Deus e não de homem,
Pare um momento e deixe isso penetrar em seu coração. Aquelas pessoas não estavam fazendo uma metáfora poética. No contexto cultural da época, segundo antropólogos especializados em religião greco-romana, chamar alguém de Deus não era apenas elogio extravagante, era literalmente atribuir natureza divina a um ser humano. No mundo romano do primeiro século, o imperador era considerado divino, e reis clientes como Herodes frequentemente recebiam honras quase divinas em seus territórios. Mas para judeus, isso era a mais absoluta blasfêmia, a quebra direta do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E aqui chegamos ao coração pulsante desta revelação que muda tudo. O texto não diz que Herodes proclamou ser Deus. Ele não subiu ao trono e declarou sua divindade. Não. O pecado de Herodes foi infinitamente mais sutil e por isso mesmo mais perigoso. Ele simplesmente não disse nada. O texto é cristalino. Herodes não deu glória a Deus. A palavra no grego original é ouk edoken, que literalmente significa não concedeu, não atribuiu, não devolveu. É o pecado da omissão espiritual levado ao seu extremo mais fatal. Teólogos que estudam ética bíblica explicam que existem dois tipos de pecado nas Escrituras: pecados de comissão, que são ações erradas que praticamos, e pecados de omissão, que são ações corretas que deixamos de praticar. Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos ensina: aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. Pense na profundidade assustadora disso. Herodes conhecia as Escrituras. Ele sabia perfeitamente que todo judeu devia recitar diariamente o Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele tinha acabado de perseguir a igreja, havia mandado matar Tiago, irmão de João, com espada, havia prendido Pedro com intenção de executá-lo após a Páscoa. Ele sabia exatamente o que era certo e o que era errado diante de Deus. Mas naquele momento crucial, quando milhares de vozes o chamavam de Deus, quando o aplauso ensurdecedor enchia seus ouvidos, quando a glória humana brilhava mais intensamente do que aquela roupa de prata sob o sol, Herodes escolheu o silêncio. E esse silêncio foi sua sentença de morte. Aqui está uma verdade que raramente exploramos. Deus não julga apenas o que fazemos, mas julga também o que deliberadamente deixamos de corrigir. Quando temos autoridade, quando temos voz, quando temos o poder de redirecionar a glória para onde ela verdadeiramente pertence, e conscientemente escolhemos não fazer isso, estamos cometendo idolatria tão grave quanto se nós mesmos tivéssemos blasfemado. Herodes tinha o microfone, tinha o palco, tinha a atenção de milhares. Uma palavra dele, um gesto, um redirecionamento, e aquela blasfêmia coletiva poderia ter sido interrompida. Mas ele bebeu daquele veneno doce chamado adoração humana. E nesse exato momento, algo começou a acontecer que nenhum olho humano podia ver ainda. O texto nos revela que, imediatamente, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. A palavra grega para feriu é epataxen, que significa golpeou, atingiu com força. Mas preste atenção ao método divino desse julgamento, porque aqui está algo que deixa arqueólogos, médicos e teólogos igualmente impressionados. O anjo não trouxe fogo do céu, não houve terremoto, não apareceu exército celestial com espadas flamejantes. O instrumento do juízo divino foram vermes. A palavra grega é skolekobrotos, que literalmente significa comido por vermes. Flávio Joséfo, que tinha acesso a testemunhas oculares e registros médicos da época, descreve que Herodes foi tomado por dores abdominais violentas, que ele foi carregado do teatro de volta ao palácio e que durante 5 dias sofreu agonias indescritíveis, enquanto seu corpo literalmente se consumia de dentro para fora.
Médicos modernos que estudam descrições antigas de doenças sugerem várias possibilidades. Poderia ser uma peritonite aguda, uma obstrução intestinal com perfuração, ou até mesmo uma condição rara chamada miíase intestinal, onde efetivamente larvas de moscas infestam o trato digestivo. Mas aqui está o que quero que você compreenda em profundidade. Não importa qual foi o mecanismo biológico exato, o que importa é o significado teológico profundo dessa forma de julgamento. Os vermes não vieram de fora, vieram de dentro. O corpo de Herodes se tornou seu próprio tribunal. O rei, que aceitou ser chamado de Deus, descobriu da maneira mais horrível possível que não tinha controle nem mesmo sobre seu próprio organismo. Aquele que reinava sobre territórios vastos não conseguia governar as células de seu próprio intestino. Existe uma ironia divina aqui que corta como espada de dois gumes. Herodes era chamado de rei, mas não tinha domínio próprio. Ele governava exércitos, mas não governava seu ego. Ele controlava impostos, leis, vida e morte de súditos, mas não controlava sua própria necessidade desesperada de validação externa. Filósofos estoicos da época, como Epiteto, ensinavam que o verdadeiro poder não está em dominar outros, mas em dominar a si mesmo. E as Escrituras vão ainda mais fundo. Provérbios, capítulo 16, versículo 32, nos ensina que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Herodes tinha tomado cidades, mas havia perdido completamente o domínio de sua própria alma. E aqui vem algo que precisamos confrontar com coragem. O povo também errou. Não foi só Herodes o culpado. Aquela multidão que gritava "Voz de Deus e não de homem" estava participando ativamente de uma idolatria coletiva. Sociólogos que estudam comportamento de massas explicam que existe um fenômeno chamado desindividuação, onde pessoas em grandes grupos fazem coisas que jamais fariam sozinhas, porque a responsabilidade individual se dilui na multidão. Mas Deus não vê massas anônimas. Ele vê corações individuais. Cada pessoa naquele teatro que gritou aquela blasfêmia carregava responsabilidade pessoal. Cada voz que se juntou ao coro de idolatria estava escolhendo colocar um homem no lugar que pertence exclusivamente ao Criador. Isso nos leva a uma reflexão profundamente desconfortável para nossos dias. Quantos ídolos nossa sociedade cria? Quantas vezes atribuímos a seres humanos qualidades, esperanças, confianças e reverências que deveriam ser dirigidas apenas a Deus? Não estou falando apenas de cultos óbvios à personalidade ou fanatismo religioso falso. Estou falando de algo mais sutil. A forma como nossas culturas modernas elevam celebridades, líderes políticos, influenciadores digitais, até mesmo pastores e líderes religiosos a pedestais impossíveis. Quando depositamos em humanos falíveis expectativas que apenas o divino pode cumprir, quando nosso senso de identidade e segurança depende da aprovação de outros mortais, quando seguimos vozes humanas com mais devoção do que seguimos a voz do Espírito Santo, estamos repetindo exatamente o erro daquela multidão em Cesareia. E depois, o texto nos diz que Herodes expirou. A palavra grega é esepsixen, que significa literalmente soltou o fôlego. A vida o deixou. 5 dias de agonia indescritível. E então o silêncio. O mesmo homem que havia prendido Pedro em Atos capítulo 12, versículos 3 e 4, o mesmo que havia matado Tiago com espada no versículo 2, o mesmo que planejava fazer espetáculo público da execução de Pedro após a Páscoa, esse homem agora jazia morto, consumido por vermes, sua glória falsa transformada em horror. E enquanto isso acontecia no Palácio Real, algo extraordinário ocorria em outro lugar da cidade.
A igreja orava. O versículo 5 de Atos 12 nos conta que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui está um contraste que precisamos gravar em nossos corações com fogo eterno. Enquanto Herodes recebia aplausos em público, a igreja orava em secreto. Enquanto o rei buscava glória no palco iluminado do teatro, Pedro estava nas trevas de uma cela. Mas Deus o libertou sem plateia, sem transmissão ao vivo, sem trending topics. Deus age mais nos bastidores do que nos palcos. As correntes de Pedro caíram na escuridão da prisão, testemunhadas apenas por um anjo e pelo próprio apóstolo. A libertação mais poderosa aconteceu sem nenhum aplauso humano. Isso deveria nos ensinar algo profundamente libertador. Não precisamos de público para experimentar o poder de Deus. A validação divina não requer plateia humana. Pense na volatilidade terrível daquela multidão em Cesareia. As mesmas gargantas que gritavam "Voz de Deus" foram as mesmas que testemunharam o rei ser carregado do teatro, gemendo de dor. O aplauso que levou minutos foi seguido por um pavor que durou dias. Isso nos ensina algo crucial sobre glória que depende de opinião pública. É fundamentalmente instável. É construída sobre areia movediça. Psicólogos que estudam fama e reconhecimento público explicam que a dependência emocional de aprovação externa é uma das formas mais destrutivas de vício, porque você nunca controla a fonte do seu suprimento. O aplauso de hoje pode ser o abandono de amanhã. A aclamação de agora pode ser o esquecimento de depois. Herodes só era Deus enquanto havia aplauso. Quando o aplauso cessou, quando os gritos de adoração se transformaram em sussurros horrorizados, quando as pessoas começaram a se afastar dele, não em reverência, mas em repulsa, Herodes descobriu a verdade mais amarga. Ele nunca havia sido nada além de um homem mortal usando roupas caras. Quem somos quando o público se cala? Quem somos quando as luzes se apagam e o palco fica vazio? Quem somos quando não há câmeras, não há seguidores, não há likes, não há aplausos? Se a resposta a essa pergunta nos assusta, se descobrimos que nossa identidade inteira está amarrada à percepção e validação de outros, então precisamos urgentemente voltar à fonte da verdadeira identidade. Estar escondidos em Cristo, onde nossa vida está guardada com Ele em Deus, como nos ensina Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Agora deixe-me levar você ainda mais fundo nesta revelação. O que mais impressiona sobre o julgamento de Herodes não é apenas que aconteceu, mas como aconteceu. O juízo começou internamente antes de ser visível externamente. Durante aquele discurso no teatro, enquanto as pessoas gritavam e Herodes sorria absorvendo a glória falsa, o anjo já havia agido. A sentença já estava executada. O processo de morte já estava em movimento dentro do corpo dele, mas ninguém podia ver ainda. Demorou horas para os primeiros sintomas aparecerem. Demorou dias para a morte chegar, mas o julgamento foi instantâneo. Imediatamente, o anjo do Senhor o feriu. Isso nos ensina algo aterrorizante e, ao mesmo tempo, misericordioso sobre como Deus opera. Há consequências que são ativadas no reino espiritual antes de se manifestarem no reino natural. Quando escolhemos a idolatria, quando abraçamos a glória falsa, quando silenciamos diante da verdade que deveríamos proclamar, algo morre dentro de nós imediatamente, mesmo que os efeitos visíveis demorem a aparecer. É como uma doença espiritual que corrói por dentro antes de se manifestar por fora. Mas aqui está a misericórdia divina. Esse intervalo entre causa e efeito é um espaço para arrependimento. Se Herodes, em qualquer momento durante aqueles 5 dias de agonia, tivesse se voltado para Deus em genuíno quebrantamento, reconhecendo seu pecado de aceitar glória que não lhe pertencia, quem somos nós para limitar o que Deus poderia ter feito?
mas não há registro de arrependimento, apenas dor física e morte. Historiadores nos contam algo fascinante. Nada do que Herodes Agripa construiu é especialmente lembrado hoje. Ele governou apenas 3 anos sobre a Judéia unificada, de 41 a 44 da Era Comum. Ele construiu edifícios, promoveu jogos, distribuiu favores, fez alianças políticas, tudo o que governantes fazem para garantir legado. Mas o que o inseriu permanentemente nas páginas da história e das Escrituras não foi seu governo, foi sua queda. Ele entra na Bíblia não por vencer, mas por ser derrotado, não por construir, mas por ser consumido. Seu legado é um aviso, não um exemplo a ser seguido. E há uma lição profunda aqui sobre o que realmente permanece. Não é o poder que exercemos, não são os aplausos que recebemos, não é a glória externa que acumulamos. O que permanece é como vivemos diante de Deus quando ninguém está olhando e como respondemos nos momentos cruciais quando somos testados entre glorificar a nós mesmos ou glorificar ao Eterno. Arqueólogos que escavam em Cesareia hoje encontram ruínas magníficas daquele teatro onde tudo aconteceu. Você pode visitar essas ruínas, caminhar pelos mesmos degraus de pedra onde milhares se sentaram naquele dia fatídico. As pedras permanecem, mas o rei que ali recebeu glória falsa se tornou pó há quase 2000 anos. As estruturas físicas sobrevivem, mas o homem que as construiu é lembrado apenas como advertência. Isso nos ensina que construções externas não garantem legado verdadeiro. O que construímos no caráter, o que edificamos na fidelidade a Deus, o que plantamos em obediência humilde, isso sim atravessa gerações. Pense comigo no contraste final e devastador. Pedro, que era ninguém aos olhos do poder político, que estava acorrentado entre 2 soldados, que seria executado para agradar a mesma multidão que aplaudia Herodes. Esse homem foi liberto por um anjo e continuou pregando o evangelho por décadas. Herodes, que tinha tudo que o mundo valoriza, poder, riqueza, status, exércitos, palácios, foi consumido por vermes e morreu miseravelmente. A história continua e Pedro continua. A história termina e Herodes termina. O prisioneiro do capítulo 12 de Atos vive. O rei do capítulo 12 de Atos morre. E a diferença entre os dois não era posição social, não era riqueza, não era poder político. A diferença era onde cada um buscava sua glória e a quem cada um servia. Hoje, enquanto você ouve ou lê estas palavras, preciso que faça a si mesmo perguntas honestas e corajosas. De onde você busca validação? Quando recebe elogios, quando consegue sucesso, quando as pessoas te admiram, o que você faz com isso? Você desvia a glória imediatamente para Deus? Ou você segura um pouco mais, saboreia um pouco mais, começa a acreditar que talvez você realmente seja especial por mérito próprio? Você consegue dizer não ao aplauso? Você consegue permanecer fiel a Deus mesmo, quando isso significa perder a aprovação humana? Quem você é quando ninguém está aplaudindo? E se você se identifica mais com Herodes do que gostaria de admitir, se reconhece em si mesmo essa perigosa dependência de validação externa, essa tendência de buscar ser visto, admirado, seguido, escute esta verdade libertadora. Ainda há tempo de descer do trono falso. Ainda há tempo de redirecionar a glória. Ainda há tempo de aprender a grandeza verdadeira, que não é ser chamado de grande por multidões, mas é ser chamado de fiel por Deus. A grandeza do reino não se mede por quantos aplaudem você, mas por quão completamente você adora aquele que é digno de todo louvor. Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, o único que tinha direito legítimo de aceitar a adoração, escolheu o caminho oposto de Herodes.
Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, nos ensinam que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus tinha todo o direito de ser adorado, mas escolheu servir. Herodes não tinha direito nenhum, mas aceitou ser adorado. E veja o resultado final. Jesus foi exaltado acima de todo nome, e Herodes foi consumido por vermes. O convite que Deus faz hoje através desta narrativa antiga, mas eternamente relevante, não é para que você seja menos, é para que você seja verdadeiro. Não é para que você não tenha influência, é para que você use qualquer influência que tenha para apontar não para si mesmo, mas para o único que é digno. Não é para que você rejeite posições de liderança, é para que você exerça liderança com o mesmo espírito de Cristo, como servo, não como Senhor. Não é para que você tenha medo de ser visto, é para que você tenha certeza de que quando for visto, as pessoas vejam Jesus brilhando através de você, não você brilhando por conta própria. Deixe que a história de Herodes seja o aviso que precisamos, mas deixe que a história de Pedro seja a esperança que carregamos. Deus liberta os humildes. Deus usa os desprezados. Deus opera através dos que não têm plataforma própria, mas confiam nele completamente. Você não precisa de um teatro lotado para experimentar o poder de Deus. Você não precisa de roupas de prata brilhando ao sol para ser valioso aos olhos do Eterno. Você não precisa de milhares gritando seu nome para ter propósito e significado verdadeiros. O que você precisa é de um coração que, quando tentado a aceitar glória que não lhe pertence, imediatamente e instintivamente diga: não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome dá glória, por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade, como nos ensina o Salmo 115, versículo 1. Você precisa de uma alma que prefira a aprovação silenciosa de Deus nos bastidores do que os aplausos ensurdecedores de multidões nos palcos iluminados. Você precisa da sabedoria para entender que o aplauso pode ser um aviso, não uma bênção. Porque nem sempre aqueles que nos aplaudem querem nosso bem. Muitas vezes querem apenas nos usar para seus próprios propósitos ou projetar neles suas próprias necessidades não satisfeitas. E se hoje você reconhece que tem buscado glória nos lugares errados, se admite que tem deixado aplausos humanos determinarem seu valor, se confessa que tem silenciado quando deveria estar redirecionando toda a honra para Deus, então este é seu momento de voltar. Não espere até que vermes literais ou metafóricos comecem a consumir sua alma. Não espere até que o aplauso se transforme em pavor. Não espere até que seja tarde demais. Volte agora, enquanto há tempo, enquanto a misericórdia está disponível, enquanto a graça ainda chama. Que possamos aprender a viver de tal maneira que, quando nossos dias terminarem, as pessoas não digam que grande ele era, mas digam que grande é o Deus a quem ele serviu. Que nossa glória seja unicamente sermos instrumentos através dos quais a glória dele brilha. Que nossa alegria não venha de multidões nos chamando de deuses, mas de Deus nos chamando de filhos. Que nossa paz não dependa de aplauso externo, mas de aprovação interna do Espírito Santo, testificando com nosso espírito que pertencemos ao Pai. Eu oro para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Que você nunca seja consumido pela busca de glória falsa, mas seja continuamente renovado pela busca da glória verdadeira de conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Que você tenha coragem de descer de qualquer trono falso em que tenha se assentado e humildade de ajoelhar-se no único trono que importa, aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
que quando for tentado a aceitar adoração que não lhe pertence, você imediatamente lembre do destino de Herodes e escolha o caminho de Cristo. E que no final de seus dias você seja encontrado não consumido por vermes de orgulho e vaidade, mas revestido da glória imperecível daqueles que amaram a Deus acima de toda aprovação humana. Em nome de Jesus Cristo, o único verdadeiramente digno de toda glória, toda honra e todo louvor, agora e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que vocês sejam guardados em humildade, fortalecidos em fidelidade e transbordantes na alegria verdadeira que vem não de aplausos passageiros, mas da presença eterna do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém.